Olá, irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Eduardo, seja bem-vindo ao canal, um canal onde nós estudamos a Bíblia, né? Como você já tem visto, nós vamos começar aí nosso estudo da série da revista da Escola Dominical, né? Você já reconhece aí essa capa da revista, né? O tema da lição é Deus é Triuno. E antes de a gente começar, eu quero dizer para você que para você se inscrever no canal, curta, comente, compartilhe. Para você não significa muita coisa, mas para nós ajuda bastante no nosso canal, ok? Então vamos para o nosso estudo. Deus é triuno, né? Temos aqui algumas definições, mas você já tem aqui o texto para você acompanhar. Pode dar uma pausa para você ler o texto. É um resumo que nós estamos fazendo, não vamos pegar a revista aqui passo a passo, item a item, não. É só um resumo para você que acompanha aí a escola bíblica e também para você que dá aula, você que é professor da escola bíblica, também te dá aí subsídios para você dar a sua aula, complementar alguma coisa, ok? Então, assim, a palavra Trindade não se encontra na Bíblia. Deus é uma unidade, existindo em três pessoas na divindade, sendo essas três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada uma das três pessoas da Trindade é Deus, sendo iguais em autoridade, glória e poder. Cada uma igual às outras, merecendo o mesmo culto, a mesma devoção, a mesma confiança e fé. Então, nós temos um entendimento pelo texto bíblico que Deus é uma trindade. Então a gente tem vários textos, várias passagens bíblicas que isso é afirmado, ok? Nós temos aqui o credo atanasiano, eu coloquei aqui para também acrescentar aí a aula. O credo atanasiano diz o seguinte: adoramos a um Deus em trindade, e trindade em unidade, sem confundir as pessoas, sem separar a substância. Muito importante essa parte final, sem separar a substância, né, que isso é muito importante. Então quem foi Atanásio? Atanásio foi um diácono da igreja em Alexandria, do ano 295 ao 373. Ele foi o principal adversário da heresia dos arianos, né, que Ario era um presbítero também. Nesse período em que Atanásio ele estava defendendo a Trindade, ele era um diácono e auxiliava o presbítero Alexandre na cidade de Alexandria, né? Então tem esses nomes aí, mas não é nenhuma dificuldade não. Atanásio ele nasceu no ano de 295, por volta desse ano, né? É, Pais não cristãos de língua grega, foi ordenado diácono e pelo presbítero Alexandre, assim que o presbítero Alexandre saiu, ele morreu e aí o Atanásio ele assume o lugar do presbítero Alexandre na igreja de Alexandria e seu principal adversário teológico era Ário, com uma heresia contra a divindade de Cristo e também sobre a Trindade, né? Hoje, os principais aí, expoentes que continuam com essa heresia são os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová são arianos, eles entendem que Jesus foi o primeiro ser criado. Ele não faz parte da Trindade, assim como nós cremos, né? Mas enfim, eu trago para vocês aqui que essa crença na Trindade e que Jesus é Deus, ela é bem antiga. Então, ou melhor, né, ela é da igreja primitiva, é uma crença que ela não faz parte aí do Concílio de Nicéia, como alguns tentam dizer que a Trindade foi uma doutrina e que imposta, inventada pelo Concílio de Nicéia, né, que Jesus Cristo como Deus também foi uma invenção do Concílio de Nicéia. E aí nós temos aqui um achado arqueológico que eu acho muito interessante colocar aqui para você, que é o Mosaico de Megido. Ele foi encontrado em 2005 e está sendo exposto é, já há bastante tempo, né? Surgiu uma notícia, eu coloco o link aqui para você também. Vou colocar o link na descrição para que você também veja. É um mosaico que tem a frase Adeus Jesus Cristo, ou seja, esse mosaico é do ano 230 depois de Cristo. O Concílio de Nicéia ele foi no ano 325. Então, dizer que o Concílio de Nicéia inventou uma doutrina de que Jesus é Deus não é verdade. A gente tem provas bíblicas, né, de que Jesus é o próprio Deus, e aí agora provas arqueológicas, né, afirmando aí que os crentes da época, logo do segundo século, do terceiro século, já entendiam que Jesus Cristo era Deus, porque é o que estava nas Escrituras, então eles só estavam reproduzindo aquilo que foi ensinado para ele pelos discípulos e pelo próprio Jesus. Então, dizer que Jesus Cristo é Deus é uma doutrina inventada no Concílio de Nicéia não é verdade, ok? Só para acrescentar
isso a vocês, né? Para incrementar aí a aula, né, do estudo da escola bíblica. Então, a doutrina da Trindade não é uma forma de triteísmo, ou seja, não é uma crença em três deuses. Não há três deuses. É um Deus em uma única pessoa, mas ao mesmo tempo são três pessoas distintas. Isso está no texto. Então, a gente tem aí Deuteronômio 6,4, um texto bastante conhecido, né? Isaías 44,6 também, você pode dar uma pausa, ler com calma, né? Nós só temos um único Deus, né? E tem um texto muito importante no livro de João, João 10,30, também um texto bem conhecido, que diz: Eu e o Pai somos um. Jesus afirmando que ele e o Pai são a mesma pessoa, né? Aí tem o Tiago, né? Crê tu que Deus é um só, fazes bem, né? Tiago 2,19. Então, ó, já temos João, Tiago e agora o apóstolo Paulo. Sabemos que o ídolo em si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. 1 Coríntios 8,4. Né? Então a gente entende isso, né? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Efésios 4, versos 5 e 6. Então, assim, a gente tem o apóstolo Paulo, o apóstolo João, Tiago, todos falando que Jesus Cristo é Deus, então, né, e um único Deus, né? Então, assim, o Pai é Deus. Então, nós temos vários textos bíblicos falando que existe apenas um Deus, Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai, obviamente, é Deus. Então, são três pessoas em uma única substância, né? Então, ó, que o Pai é Deus. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, né? Segundo a presciência de Deus Pai, né? O apóstolo Pedro também, na sua primeira carta, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Então, já temos o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, Tiago, né? Todos eles falando, né, sobre a deidade do Senhor, né, Jesus. Então, nós temos aqui claros textos claros a respeito de que o Senhor é Deus, que há só um Deus, que o Pai é Deus. Temos também que o Filho é Deus. Romanos capítulo 9, verso 5, ó, Cristo, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Então, temos provas textuais inúmeras a respeito do que fala sobre Jesus ser o próprio Deus. O Filho é Deus, né? Então, também vou deixar aqui, não vou ler todos os textos, mas vou deixar aqui bem claro, né, uma questão de textos bíblicos. Não vai faltar texto bíblico para você ler e entender que Jesus é Deus. Não há nenhuma confusão, nenhuma dúvida a respeito disso. Todo crente tem entendimento que há provas textuais sobre isso. Eu não vou ficar lendo o texto todo para não ficar me repetindo aqui para vocês, né? Então, ó, vou ler aqui Hebreus capítulo 1, verso 8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, né? Então, existem aqui inúmeros textos a respeito de que Cristo é Deus, né? Então, aqui, tem aqui vários textos, então eu vou ler aqui a respeito dos atributos, né? A Cristo são atribuídos os atributos que são designados somente a Deus. Tem atributos que são somente de Deus e que Jesus também tem, ou seja, está no texto bíblico vários atributos que só Deus tem e que Jesus também. Então você tem a santidade, eternidade, vida, imutabilidade, onipotência. Todas essas referências aqui você pode anotar, dar uma pausa e você anota, ó, onisciência, onipresença, criação, Jesus na criação. Então existem diversos textos mencionando Jesus na criação. Ó, ressuscitando dos mortos, oração e devoção devem ser dirigidas a Cristo. Diversos textos, diversas referências bíblicas para que você entenda que Jesus Cristo é o próprio Deus. Então, nós temos várias referências bíblicas. Você não precisa ficar procurando aqui, agora você já tem esses textos aqui. A relação que nós temos com o texto bíblico, ela nos mostra que tanto o Pai como o Filho são uma única pessoa. Então não há nenhum problema quanto a isso. Você tem aí diversos textos, mas também o Espírito Santo. Nessa lição a gente vai falar
um pouco menos do Espírito Santo, porque mais para frente tem uma lição que fala especificamente sobre o Espírito Santo. Então, fica mais para frente aí uma abrangência maior sobre o Espírito Santo. Mas eu vou deixar aqui algumas questões. Ó, o Espírito Santo é Deus. Ó, então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Atos capítulo 5, versos 3 e 4. A famosa passagem de Ananias e Safira, quando eles, dentro da igreja primitiva, logo na igreja apostólica, no início ali, eles resolvem contar uma mentira a respeito de uma venda de uma propriedade, e o apóstolo Pedro ali fala para Ananias que eles mentiram a Deus, mentiram ao Espírito Santo, mentiram a Deus, claramente dizendo que o Espírito Santo é Deus. Então, nós temos aqui diversos textos bíblicos aqui, mas aqui tem uma lição mais para frente sobre o Espírito Santo, então a gente não vai aqui se aprofundar, ok? Então, nós temos aqui, ó, ide, portanto, fazer discípulos das nações, batizando em nome singular, né? Ou seja, está no singular, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19. O Espírito Santo, até fez um destaque aqui, o Espírito Santo é colocado em igualdade com o Filho e com o Pai, e ele tem os mesmos poderes e atributos. Então, para que você tenha aí mais subsídios para essa escola bíblica, você pode aí acompanhar o vídeo, né? E mais uma vez, se você chegou até aqui, né? Você já pode aí se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. Coloque aí nos comentários o que você acha, o que você pensa e contribua aí para o crescimento do canal. Nos ajude. Fica com Deus e até a próxima.